Anuário Espírito de 1998. Crianças, gênios. Gênios musicais. Mamiko Watanabe, 10 anos, a revelação do jazz. O jornal Zero Hora de Porto Alegre publicou no dia 19 de abril passado notícias sobre a garota Mamiko Watanabe, que em outubro do ano passado deu um verdadeiro show na Carnegie Hall de Nova York, quando dezenas de astros do jazz norte-americano e internacional encontraram-se para uma apresentação especial. Com apenas 10 anos de idade, Mamiko assombrou o público e os artistas pelo domínio da difícil arte da improvisação jazzística, tendo também interpretado uma peça de sua autoria intitulada O Clube Infantil de um Misterioso Tocador de Jazz. Composição sofisticada, com toques de humor e que revelam o seu talento. Mamiko toca piano desde os 4 anos de idade. Aurélio J.A. de Bittencourt, leitor que nos enviou a notícia, nos havia solicitado há 3 dias a reportagem que fizemos no jornal O Semeador sobre a garota pianista Fabiane de Castro. Achei interessantíssima a reportagem com a Fabiane. Já havia lido a respeito de outras crianças pianistas prodígio, por isso não me causou muita surpresa. Agora mesmo o jornal Zero Hora daqui da minha cidade estampou um pequeno artigo da garota prodígio Mamiko Watanabe, a qual executa temas jazzísticos, que é meu gênero preferido. A menina faz improvisações demais. Isso é uma prova real da reencarnação de pessoas que em outras épocas foram sumidades no teclado. As chamadas crianças prodígios estão se proliferando em toda parte. São espíritos que trazem uma grande bagagem no campo da arte, da cultura ou em outros campos. Seria os grandes gênios reencarnados? Pergunta, está fora de nosso alcance afirmar isso? Pergunta, pode tratar-se simplesmente de alguém que em vidas passadas, na reencarnação anterior, a esta ou não, tenha se destacado neste ou naquele campo de arte ou do conhecimento. Não sabemos em que nível é considerado o caso de Mamiko Watanabe. No que diz respeito a Fabiane, já esclarecemos algumas vezes que a intenção das pessoas que estão à sua volta não é apresentá-la como gênio, nem como um prodígio, mas como uma garota que nasceu com forte inclinação para a música e quer ser realmente uma pianista. De família espírita, Fabiane é aluna da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sendo que sua mãe, Jane de Castro, é secretária da área da infância. Juventude e Mocidade da FESP. Jane se prepara para fazer o vestibular para a música daqui a 2 anos, pois aí se vê que não há nenhuma euforia exagerada quanto à genialidade de Fabiane, cuja vocação maior é tornar-se uma concertista. Quem viver terá a oportunidade de conferir. O Semeador, São Paulo, 6 de 1992. Garota de 8 anos é a mais jovem aluna da Universidade de Música. Adoro ir aos shops e quero ganhar os bonecos das Tartarugas Ninja, disse David Kaufman, 8 anos, o mais jovem aluno da Universidade Livre de Música, que em novembro do ano passado venceu o concurso nacional de piano arte livre. A declaração de David mostra que ele se comporta como qualquer garoto de sua idade, diferenciando-se pela sua genialidade. David Kaufman. No concurso em que cada um dos participantes foi obrigado a executar 3 peças de compositores clássicos, David Kaufman passou pelo crivo de uma banca jogadora bastante rigorosa, formada por professores da USP e Unesp. Na entrega do prêmio, David executou as obras de Bartók e Haydn, violinista de 16 anos e atração da Orquestra da Câmara de Blumenau. Mila Georgieva gravou seu primeiro disco aos 12 anos. A instrumentista búlgara Mila Georgieva, que gravou seu primeiro disco aos 12 anos pela RCA japonesa, foi a atração de 2 concertos da Câmara de Blumenau, realizados recentemente no Teatro Municipal de São Paulo. Mila tocou o concerto para violino
e orquestra em Lá maior, KV 201, de Mozart, tendo gravado um segundo disco e preparando-se para gravar mais 2 no ano que vem. Mila Georgieva pratica 5 horas de violino diariamente, sem contar o tempo em que passa nas aulas da Juilliard School e no seu curso regular de 2º grau em Nova York, onde reside há 2 anos. Nascida e criada em Sofia, Bulgária, numa família de músicos, sua mãe é pianista e seu pai é violinista. Foi com ele que começou a estudar aos 4 anos de idade. O Semeador, São Paulo, 8 de 1992. Anuário Espírita, 1998. Histórica materialização nos Estados Unidos da América. Perante 81 pessoas sem qualquer truque, o fotógrafo Jake Edward conseguiu obter essas fotos da materialização de um espírito em Camp Silver Bailey, na Pensilvânia, em 1953. Peritos e céticos comprovaram a autenticidade das fotos. Irmãos que regressaram ao plano espiritual. Cássio Ribeiro Ramos. Retornou à espiritualidade no dia 18 de junho de 1996. O confrade Cássio Ribeiro Ramos, na cidade de Goiânia. Era natural da cidade de Araxá, Minas Gerais, onde nasceu no dia 17 de janeiro de 1932. Profissionalmente foi funcionário do Banco do Brasil, tendo ocupado a gerência de agências em diversas cidades. Em Goiás, foi presidente da Caixa Econômica Federal, tendo prestado os melhores serviços à comunidade. Inteligente, culto e grande empreendedor, fundou algumas casas espíritas. Foi diretor do Sanatório Espírita Casa de Eurípides. Dedicou seus últimos anos de vida terrena à Federação Espírita do Estado de Goiás, a qual presidiu por um período de 12 anos em mandatos alternados. Além do estudo sistematizado, dinamizando as obras de Allan Kardec, incentivando a evangelização infanto-juvenil, educação mediúnica, etc., na assistência aos necessitados, criou várias frentes de trabalho. Promoveu 2 grandes feiras do livro espírita no Shopping Center de Goiânia e foi responsável pelo sucesso do Congresso Espírita Estadual, realizado nas dependências do Centro de Cultura e Convenções daquele estado. Foi responsável também pelo programa Espírita Espaço Aberto na TV Cultura de Goiânia. Modernizou o tratamento psiquiátrico dos doentes internados na Casa de Eurípides, inaugurando uma nova ala onde funciona o Hospital Dia. Cássio Ribeiro Ramos passou uma temporada como gerente do Banco do Brasil nas agências de Quirinópolis e Pires do Rio, onde ajudou na construção e reconstrução de casas espíritas e diversas obras assistenciais. A vida de Cássio Ribeiro Ramos foi assinalada por grande contribuição ao estudo e difusão do espiritismo, destacando-se por suas virtudes que lhe exornavam o espírito empreendedor, pelos reiterados testemunhos de abnegação e renúncia em benefício do próximo. José Carlos Taranto de Mendonça. Desencarnou no dia 15 de agosto de 1996, na cidade de Mar de Espanha, Minas Gerais. O confrade José Carlos Taranto de Mendonça contava 60 anos de idade e foi vítima de mal súbito em virtude de problemas cardíacos. Era natural da cidade de Piraí, Rio de Janeiro, onde nasceu a 3 de outubro de 1935. Formado em administração de empresas, foi assistente do diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e secretário da Fundação Educacional Rosimar Pimentel, responsável pelo Conselho Tutelar do Menor e criador do projeto Esporte e Educação. Esporte é Educação, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. O Conselho Médico encerrou suas atividades profissionais em Volta Redonda no ano de 1979. Transferidos para um sítio a 21 quilômetros de Mar de Espanha, no estado de Minas Gerais. Espírita convicto, criou, juntamente com a sua esposa, Dona Diva Beatriz, um grupo de estudos espíritas com um programa de estudo das obras de Allan Kardec, uma escola espírita de evangelização para crianças, aplicando passes e atendendo pessoas carentes com receituário pela via mediúnica e distribuição de remédios homeopáticos. Mais tarde, em
Em virtude da educação dos filhos, Paolo, de 18 anos, e Pierre, de 15, transferiu residência para o centro da cidade. Em 1985, em companhia da esposa e de uma amiga, Dona Jandira, visitou Chico Xavier em Uberaba, de onde trouxe novas ideias para prosseguir seu trabalho doutrinário e assistencial. Fundou em Mar de Espanha o Grupo Espírita Paz e Renovação, em 30 de junho de 1988. Posteriormente, na mesma cidade, fundou o Grupo Espírita Maria de Magdala. Em virtude de sua experiência em Volta Redonda, foi indicado para criar, em Mar de Espanha, o Conselho Tutelar da Criança e o projeto Esporte e Educação. A sua disposição de trabalhar é surpreendente, superando inclusive deficiências financeiras, mas tudo fazendo em favor da criança carente. Personalidades de toda a região de Mar da Espanha, teceram os mais calorosos elogios a Taranto, lamentando o seu inesperado desenlace. As crianças, os adolescentes e os idosos, as famílias carentes lastimaram a partida do amigo generoso e bom. Eda Evelyn Damasceno Simão Almeida. Retornou à espiritualidade no dia 8 de setembro de 1996, em Macaé, Rio de Janeiro, em virtude de um infarte do miocárdio. A confreira Édia Evelyn Damasceno Simeão Almeida, companheira muito dedicada ao movimento espírita daquela progressista região fluminense. Nascido no Rio de Janeiro de São Fidélis, nascido na cidade de São Fidélis, Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1947, era filho de Tertuliano Simão Zito e Dona Maria Isabel Damasceno Simão. Em 1954, a família transferiu residência para Macaé, onde fez o curso de pedagogia. Formando-se em 1978, foi professora de diversos colégios, da 5ª à 8ª série. Vice-diretora do Colégio Professor Antônio Caetano Dias, coordenadora de estágio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, supervisora do Núcleo de Educação e Cultura de Macaé. Eda Evelyn, em plena juventude, foi jogadora de basquete do Ipiranga Futebol Clube de Macaé. No triênio de 1961 a 1963, afeiçoada à música, tocava piano, órgão e acordeão, e foi ainda integrante do coral do Colégio Estadual Luiz Reide, em Macaé. Era casada com Djalma da Silva Almeida Júnior desde 1964 e tiveram 3 filhos, Evelyn, Geórgia e Djalma Neto. Ainda criança, era atormentada por crises de asma que a acompanharam por toda a trajetória terrena, um mal kármico que a levou ao espiritismo. Enquanto criança, frequentou o estudo de evangelho no lar. E as aulas de evangelização do Grupo Espírita Pedro, um dos mais antigos de Macaé. Posteriormente participou da Mocidade Espírita Aurélio Fernandes, do mesmo grupo, médium dedicado ao estudo das obras de Allan Kardec e também à prática das tarefas assistenciais. Revelou-se sempre abnegado no exercício da caridade. Eda Evelyn foi fundadora do Grupo Espírita Nonzinho, ao lado do esposo, participando de várias atividades do grupo, sobretudo das reuniões de estudo, das campanhas fraternas, distribuição noturna de sopa nas ruas, confecção de enxovais para recém-nascidos. Colaborou ainda com destaque nas campanhas de cadeiras de roda e no Natal das crianças pobres. Participou de inúmeros eventos espíritas, comparecendo às Semanas da União Espírita de Macaé, famosas pela consciência espírita de seus organizadores. No terreno mediúnico, recebeu incontáveis mensagens dos grupos espíritas Pedro, Francisco Xavier e Nonzinho. Quando, da desencarnação de sua primogênita, Evelyn, em 1988, assumiu a educação dos netos com toda a dedicação. Eda Evelyn sentia-se plenamente realizada no trabalho em nome de Jesus. Senira de Oliveira Pinto. Desencarnou no dia 14 de setembro de 1996, às 20 horas, em sua residência no Rio de Janeiro. A veneranda confreira Senira de Oliveira Pinto, deixando entre nós um rastro de trabalho e luz, como diria o saudoso Ramiro Gama, de bom combate, exemplos raros de abnegação à causa de Jesus. Filha de Benedito Pereira de Oliveira e Dona Emília Pereira de Oliveira, nasceu em São Fidélis, Rio de Janeiro, a 25 de novembro de 1904. Frequentou a escola normal, mas não chegou a terminar. Casou-se muito cedo com o senhor José Pinto e tiveram apenas um filho, Geraldo de Oliveira Pinto, que casou-se com Dona Maria Zuleika Marinho Pinto. Além do filho, Sinara deixou 2 netos e 2 bisnetos.
Poetisa, escritora de métodos, escreveu contos, peças teatrais e poesias, tendo deixado os seguintes livros publicados, hein? Todos com grande aceitação. Uma voz no silêncio. Levanta-te e anda. Vem, eu sou o caminho, a verdadeira vida. Conversa com a vida e momentos de reflexão. No decênio de 1940, sofreu problemas de saúde. Depois de recorrer à medicina sem resultado, foi aconselhada a procurar a Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, através do passe da água frutificada e da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ficou restabelecida. Embora de família católica, começou a ler os livros espíritas e frequentar a congregação. Desenvolveu sua mediunidade de psicografia e evidência. Em 14 de fevereiro de 1964, com um grupo de confrades, inclusive Luiz Antônio Millet, criou o movimento assistencial Rosa do Amor, com a finalidade de ajudar criaturas necessitadas. As reuniões se realizavam em sua própria residência. Além de assistir às pessoas, ajudava também entidades filantrópicas, como o Centro Espírita Filhos de Deus, no Instituto Estadual de Doenças Sanitárias, em Curupaiti, e outra em Itaboraí, a Ação Cristã Vicente Moretti, para tratamento de excepcionais, em Bangu, o Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba e outros. Sinara Pinto ensaiava diversas peças teatrais de sua autoria, com renda total para assistência aos necessitados. Entre suas peças, a mais famosa é Nos Domínios da Mente, contando com a participação de 33 figurantes vestidos a caráter, inclusive bailarinas, algumas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa peça mereceu o elogio da crítica especializada e atores como o saudoso Jardel Filho. O elenco de suas peças, inteiramente de amadores, contou sempre com pessoas da sociedade carioca. Expositor muito solicitado nos decênios de 60 a 80, esteve em evidência nas casas espíritas do Rio de Janeiro e chegou a fazer viagens a outros estados, como São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará. Na casa dos 80 anos, Sinara não se considerava idosa e dizia: para mim é como se tivesse 20 anos, a velhice não me assusta. Meu tempo dou em trabalho. Pensando na felicidade de meus irmãos e a humanidade, não me preocupo. Me interesso-me pela vida, sou alegre, amo a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma e ao próximo. Tenho Jesus como meu mestre salvador e sou grata por conservar-me a saúde, a disposição e a lucidez da mente. Oswaldo Vasconcelos Fontes. Na tarde do dia 8 de outubro de 1996, Oswaldo Vasconcelos Fontes se submetia no Hospital Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, a uma revisão de sua saúde. Um médico, um amigo de longa data, depois dos exames preliminares, mediu a pressão, dizendo-lhe que estava tudo bem. Pediu-lhe que se deitasse para o exame final. De repente, um imprevisto. Oswaldo entrou em agonia e, minutos depois, estava desencarnado. Apesar da assistência médica imediata, para espanto do médico e de sua esposa que o acompanhava. Nascido na cidade de Carangola, Minas Gerais, em 10 de abril de 1921, era filho de Joaquim Vasconcelos Júnior e de Dona Rita Fontes de Vasconcelos. Foi proprietário de uma loja de materiais diversos, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Era casado com Dona Cília Guimarães Vasconcelos. Tiveram duas filhas, Eliane e Elisa. Deixou uma neta e uma bisneta. Oswaldo tornou-se espírita em 1938. Foi membro da Mocidade Espírita Cristófilos, no bairro do Catete. Seu sogro, senhor Olímpio e dona Aura Siqueira, realizaram reuniões de estudo do Evangelho no Lar, ao qual diversas companheiras dessas mocidades frequentavam. Em 1º de janeiro de 1954, o grupo de Evangelho do Lar e a Mocidade Espírita Cristófilos se uniram e fundaram o Centro Espírita Seara Fraterna, sob a orientação espiritual de Irmã Rita. Esta nova instituição contou com a colaboração do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, fundado e dirigido por Deolindo Amorim, que convidou os professores para ministrar ali aulas às segundas-feiras. Assim, além de Deolindo, José Alberto Menezes, Marechal Mário Travasso, Dr. Túlio Chaves, Coronel Euclides Fleury, Coronel Pedro Delfino Ferreira e General Alfredo Molinário cumpriram um programa semelhante ao Instituto por vários anos. Oswaldo foi designado diretor do Departamento de Assistência Social, criando a Campanha do Quilo, um grupo dos samaritanos para atender doentes nos próprios lares. A visita fraterna às casas assistenciais do Departamento Feminino para confeccionar enxovais para recém-nascidos e outros. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde há alguns anos passava o verão, não ficava na ociosidade. Participava dos trabalhos do Centro Espírita, vinha do Senhor.
que mantinha um asilo para vovozinhas, no qual ajudava, inclusive, com sua palavra evangelizadora. Ao enterro de seu corpo, compareceu grande número de espíritos e amigos. Sua filha Eliane, antes da saída do féretro, recordou sua bondade, seu amor e a família ao espiritismo, rogando a Jesus um amparo da espiritualidade. Professor Jaime Monteiro de Barros. Desencarnou na noite de 10 de novembro de 1996. Em Ribeirão Preto, o confrade Jaime Monteiro de Barros, depois de longa enfermidade na residência de sua filha Helena. O velório do seu corpo foi na Câmara Municipal, de onde saiu o féretro na tarde do dia 11, com grande acompanhamento de parentes, amigos e autoridades, além dos espíritos de sua saudade em toda uma comunidade. Jaime Monteiro de Barros nasceu na cidade de Santa Rosa do Viterbo, São Paulo, no dia 25 de outubro de 1913, filho de Isidoro Monteiro de Barros e Dona Maria Maestrelo Monteiro de Barros. Na mesma cidade realizou o curso primário. A família se transferiu para Ribeirão Preto, onde cursou o ginásio, os preparatórios e a faculdade de farmácia e odontologia, onde se formou em odontologia no ano de 1931. Nessa faculdade, a partir de 1941, tornou-se professor da cadeira de patologia. Casou-se com Dona Júlia Corsini Monteiro de Barros em 1937. São seus filhos Luiz Carlos, José Augusto e Regina Helena, que lhes deram diversos netos e uma bisneta. Jaime Monteiro de Barros se tornou espírita em sua juventude e por toda a vida divulgou a doutrina através da abnegada colaboração com inúmeras instituições. Juntamente com seu irmão Luiz Monteiro de Barros, foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi ainda o presidente do Conselho Deliberativo do Ginásio Espírita Apóstolo Paulo. Departamento da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Sócio fundador do Albergue Noturno, Casa do Caminho, da Sociedade Espírita Irmãos da Boa Vontade. Fundador do Conselho do Sanatório Espírita Vicente de Paulo, juntamente com Teodoro José Papa e Salvador Trovato. Fundaram em 1945 a União Municipal Espírita de Ribeirão Preto, hoje USE Ribeirão Preto, tendo presidido a entidade por vários anos. Foi presidente também do Conselho Regional da 9ª Zona Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra e Jaboticabal. Em 1960 foi membro consultivo da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Participou do primeiro Congresso Espírita Estadual de 1º a 5 de junho de 1947 em São Paulo, no qual foi instalada a USE, a federativa oficial daquele estado. Em 10 de maio de 1979 recebeu o título de cidadão honorário de Ribeirão Preto na Câmara Municipal. Então era diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, onde se aposentou. Em 27 de agosto de 1980, em 1975, havia recebido a medalha de ouro comemorativa do primeiro centenário da Câmara Municipal por reconhecido serviço à coletividade. Foi vereador no período de 1948 a 1951, sendo presidente do biênio 48-49. Jaime Monteiro de Barros, notável orador, frequentemente realizava palestras no Centro Espírita de Ribeirão Preto e outras cidades. Orientou a Mocidade Espírita de Unificação Kardecista durante décadas. Em suas reuniões semanais, o seu amor à causa emocionava a todos que tiveram a oportunidade de com ele conviver. Professor Newton Gonçalves de Barros. Retornou à vida maior no dia 20 de março de 1997, com o confrade Newton Gonçalves de Barros, no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Amanhecera queixando-se de cansaço e insuficiência respiratória. Foi levado ao hospital diagnosticado enfisema pulmonar, embora nunca houvesse fumado. Não resistindo, desencarnou às 16 horas do mesmo dia. Nascido na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo, a 13 de setembro de 1915, era filho de Alberto Alves de Barros, obreiro dedicado no movimento espírita, e de Dona Eufrosina Prado de Barros. Sua primeira escola foi no Centro Espírita de Valença, Rio de Janeiro, reorganizado por seu pai em 1921. E depois no Centro Espírita da Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Em 1935 cursou a Escola Nacional de Engenharia, porém sua vocação era para o magistério. Matriculou-se na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal, no Rio de Janeiro, classificando-se em primeiro lugar no vestibular. Recebeu também o prêmio Jonatas Serrano, de melhor aluno da turma de bacharéis. Nascido em La Espírita, dedicou toda a sua vida ao espiritismo. Casou-se em 1939 com Dona Leopoldina Machado Barbosa de Barros, irmã
do professor Leopoldo Machado. Tiveram 4 filhos, Ney Alberto, Maria de Nazaré, Newton, Leopoldo e Paulo de Tarso. Deixou vários netos e bisnetos. Casou-se em segundas núpcias com Dona Alcione Fonseca de Barros e deixou um filho menor, Humberto Garcia Fonseca de Barros, de 10 anos de idade. Transferiu residência para o Rio de Janeiro em 1933. Em 1935 fixou residência em definitivo em Nova Iguaçu. Participou de inúmeros congressos e outros eventos. Como expositor nessas condições, visitou a Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina, tendo sido vice-presidente do Congresso Internacional para o Estudo de Reencarnação em Buenos Aires, e foi membro de 2 outras comissões, além de conferencista. Deixou publicados os livros Mansos como as Pombas, Olhai as Aves do Céu, Bem-aventurados os Pacificadores, e O Semeador Saiu a Semear. Este último premiado pela Academia Mineira de Letras e ainda diversos opúsculos. Foi membro da Arcádia Iguaçuana de Letras. Dedicou-se também ao teatro, escrevendo algumas peças encenadas com grande sucesso, sendo ainda ator e diretor. Fundador do grupo espírita André Luiz, com Jacques Aboab, Peixotinho, Antônio Ferreira e Amadeu Santos, sendo eleito primeiro presidente daquele grupo. Deolinda Amorim o convidou para expositor da Faculdade Brasileira de Estudos Psíquicos, transformado em 1957 no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, no qual permaneceu até a sua desencarnação. Fundou e dirigiu a Organização Educacional Espírita com o coronel Jaime Hollenberg de Lima, a Organização Social Cristã André Luiz, com Ruth Santana e Rafael Américo Ranieri. Foram grandes os seus feitos em favor da doutrina consoladora, que, a seu exemplo, possa nortear o quanto vocês estiverem desejosos de progresso. Rolando Perry Cefali. Anuário Espírita de 1998. Rolando Perry Cefali nasceu em São Carlos, São Paulo, ao 18 de janeiro de 1930. Era filho de Diogo Safelli e Dona Antonieta Pérez Safelli. Residia em São Paulo quando desencarnou sua mãe, em 1935. Ele e 2 irmãos foram levados para Araçatuba, em São Paulo, sob os cuidados da avó materna, mas não demorou muito e foi para a companhia do tio Rolando Perry, que cuidou de sua educação. Formou-se contabilista. Tornou-se espírita em 1957, acompanhando sua irmã Josefina, carinhosamente chamada de Bebê. Iniciava, na ocasião, atividades como propagandista de uma indústria farmacêutica. Entre os anos de 1957 e 1958, juntamente com sua irmã Bebê, consolidou a amizade com Emília Santos, médio do Centro Espírita Amor e Caridade, da vizinha cidade de Birigui, com ela participando da distribuição da sopa em bairros pobres de Araçatuba. E em junho e no Natal, de lanches em presídios, na Santa Casa e instituições assistenciais. Em 1959 foi fundada na residência de Emília Santos o grupo de estudos espíritas evangélicos João dos Santos, com reuniões às sextas-feiras. Naquela época já eram lidos com muito interesse os livros psicografados por Chico Xavier, sob liderança de Rolando Perry Cefeli e de Emília Santos. Formou-se então uma equipe para o estudo dos livros de Emmanuel e André Luiz, surgindo assim a instituição Nosso Lar, em 1960. Logo depois surgia a Casa Transitória, em 1962. Ambas dedicadas inicialmente à recuperação de famílias desamparadas. Rolando foi eleito presidente da expressiva obra assistencial. 3 meses após o falecimento de Emília Santos, foi inaugurada a Casa da Sopa, no bairro Paraíso, em 1966, e que recebeu seu nome. Hoje, ao lado desta obra, funciona o Centro Espírita Luz e Fraternidade. Este centro, inaugurado em 1972, tornou-se uma das grandes instituições do Estado de São Paulo. No mesmo ano, Nosso Lar, alterando sua proposta de trabalho inicial, inaugurou a creche e lar João Luiz dos Santos. A creche foi considerada padrão pelo governador Laudo Natel, ligado à instituição Nosso Lar. Funciona ainda a Livraria Espírita na Avenida Pereira Barreto e a Banca de Livros Espírita na Praça Rui Barbosa. Rolando sempre prestou atendimento a milhares de pessoas, orientando-as espiritualmente com palavras de conforto. Manteve-se ele solteiro, ligado ao lar de sua irmã. Em 1984, Rolando foi agraciado pela Câmara de Vereadores com o título de cidadão araçatubense, por ocasião dos 30 anos de Nosso Lar. Lançou o livro Lições da Vida, que reúne relatos e casos sobre atendimentos assistenciais espirituais. Embora doente desde 1988, prosseguiu em seus afazeres
em favor do próximo e permaneceu como presidente, das referidas instituições. Nas comemorações dos 35 anos do Nosso Lar, em 1º de outubro de 1995, lançou outro livro, Convites para a Meditação. Deixou outros 2 livros, já encaminhados para publicação. Rolando Pérez Cefali, depois de prolongada enfermidade, desencarnou em Araçatuba, no dia 6 de abril de 1997. Agradecemos ao confrade César Pérez de Carvalho os materiais bibliográficos e fotográficos sobre as quais não poderia confeccionar este trabalho. Anuário Espírita de 1998. Pedro Franco Barbosa. Retornou à espiritualidade na tarde do dia 4 de junho de 1997. No Rio de Janeiro, o confrade Pedro Franco Barbosa, após longa enfermidade. Antes da saída do féretro, sua filha Maria Regina falou sobre a vida e a obra do pai. Com seus irmãos, Maria Helena e Pedro Paulo, leram algumas poesias do livro Espiritismo e Matéria, de sua autoria. E o Dr. Lauro de Oliveira Santiago falou em nome da Federação Espírita Brasileira, terminando uma prece a Jesus. Junto ao túmulo, discursou o Dr. Américo de Oliveira Borges, em nome da Abrage. Pedro Franco Barbosa nasceu em Vassouras, Rio de Janeiro, no dia 29 de junho de 1906, filho de Cristiano Alves Barbosa e de Eurides Franco Barbosa. Formou-se em Direito em 1940 pela Universidade Federal Fluminense. Consociou-se com Dona América Martins Barbosa em 1939. E nasceram os seguintes filhos: Maria Helena, Maria Regina, Pedro Paulo e Maria Luísa, desencarnada recentemente. Teve uma prole de uns netos. Fez-se adepto do Espiritismo quando foi lecionar em Nova Iguaçu, no Colégio Leopoldo, junto com o professor Leopoldo Machado, no mesmo ano que ele se formou. Em 1940, passou a frequentar a Cruzada dos Militares Espíritas, quando sediada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Participou de um programa de estudo nas obras de Allan Kardec e assumiu tarefa de expositor na própria Cruzada. Foi convidado pelo Dr. José Mariano a participar da Sociedade de Espiritismo, Homeopatia e Obras Sociais, onde prestou relevante serviço. A convite de Deolindo Amorim, integrou o quadro de professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, enquanto suas condições físicas o permitiram. Foi eleito secretário e depois vice-presidente na gestão de Deolindo Amorim. Participou da fundação da Abrage. No Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores em Brasília, de 15 a 18 de abril de 1976, e apresentou a tese Há uma Literatura Espírita. Participou ainda do 10º Congresso Cumbrage e muitos outros eventos em diversos estados brasileiros. Levou sua palavra abalizada sobre o Espiritismo em todo o Rio de Janeiro e ainda em outros estados. Em 1980, viajou à Europa e pronunciou conferência na Federação Espírita Portuguesa. Como jornalista, colaborou em quase todos os jornais espíritas do Brasil e outros países. Deixou 2 livros publicados, Espiritismo e Matéria e Espiritismo Básico. Aposentado do Ministério da Fazenda, em 1977, deu maior contribuição à doutrina como escritor e expositor. Pedro Franco Barbosa deixou profunda saudade nos meus espíritas. Como se fez muito conhecido pela formação de sua mentalidade doutrinária e evangélica. Onde se fez muito conhecido pela formação de sua mentalidade doutrinária e evangélica. De uma personalidade bondosa e serena, era estimado pelo magnetismo contagiante que fluía de sua simpatia no trato com todos indistintamente. João Augusto de Oliveira, tio João. João Augusto de Oliveira desencarnou em Ribeirão Preto, São Paulo, na madrugada do dia 6 de agosto de 1997, em sua residência. Após a enfermidade de 1 ano, o senhor João Augusto de Oliveira, cercado de carinho
da inseparável esposa dos filhos amados, contava com 78 anos de idade. E foi em nossa cidade um trabalhador incansável da causa espírita, da assistência aos necessitados, e será sempre lembrado pelo sorriso sincero que transmitia paz e pela mão amiga que oferecia segurança. Nasceu João Augusto Oliveira no dia 27 de março de 1919, na cidade de São José da Bela Vista, São Paulo. Filho do senhor João Augusto Oliveira e de dona Mariana Clara, casou-se com a senhora Dulce Figueiredo de Oliveira em 27 de junho de 1944. São seus filhos Luiz Carlos, Lúcia Helena, Paulo Henrique, Marisa e Sandra Regina, todos casados. Uma família muito bonita que sempre deu muitas alegrias ao tio João e tia Dulce, como são conhecidos pelos amigos e todos que conviveram com ambos. Deixou ainda 13 netos e 2 bisnetos. Era viajante de profissão, representante comercial, até o ano de 1975, quando se aposentou. Foi um dos fundadores das Casas de Betânia, Instituto Espírita Paulo de Tarso, Sociedade Espírita 5 de Setembro, Casa do Vovô, Nave da Saudade e outras, tendo-se diretor das Casas de Betânia, Instituto Espírita Paulo de Tarso e Casa do Vovô, onde exerceu as funções de provedor. Aos domingos frequentava o Sanatório Vicente de Paulo, onde também participava da reunião de sexta-feira. Fundou recentemente a Associação Espírita Antônio Francisco Lins, Lisboa, juntamente com outros companheiros, para dar continuidade ao atendimento aos rancenianos, assistido pela Mohan. Entre seus numerosos amigos, tio João teve a alegria de receber o imenso carinho que lhe dedicava Chico Xavier, a quem acompanhou diversas vezes nas distribuições à sombra do abacateiro, nas tardes de sábado em Uberaba, Minas. Todas as instituições espíritas que solicitaram sua presença em suas atividades tinham a colaboração indispensável do tio João, trabalho que não foi interrompido nem mesmo durante períodos de hospitalização. Temos pelo amigo João Augusto Oliveira uma gratidão imensa pelo carinho que ele atendia a todos que, segundo as palavras de Lúcia Helena, sua filha, recebia dele, de seu sorriso sempre presente, um convite à luta, ao trabalho e à vida. Jornal Verdade e Luz, Ribeirão Preto, 9 de 1997. Anuário Espírita de 1998. Forças mentais. Amigos, tendes observado os poderes do pensamento, exibições vivas, demonstrações e estudos. Não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual, em se tratando de realizações coletivas, para conquistar na Terra o domínio dessas forças. Consideremos que por agora, no plano físico, somos criaturas nem sempre harmoniosamente afinadas umas com as outras. São milhares de inteligências, se milhares de inteligências se unirem na atualidade numa faixa única de sintonia sem um aperfeiçoamento, aqui nos reportamos o que seria das comunidades terrestres se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia ou destruição, pergunta. O ensinamento de que se nos clareia o raciocínio atinge por analogia os nossos problemas de intercâmbio entre os dois lados da vida. Vejamos um exemplo entre as criaturas da experiência física e aquelas outras que as ocorrências da morte situaram no mais além, todas elas no mesmo gabarito sentimental. Como reclamar segurança e ordem, paz e harmonia entre os dois planos, se espíritos imperfeitos que ainda somos, viéssemos a usar o expediente a que nos referimos a fim de provocar manifestações e pronunciamentos em regime de urgência, unicamente atendendo a critérios pessoais, pergunta. Aqui entra o impositivo de nos ajustarmos à força disciplinadora da religião. Se nos propomos a manejar com proveito os recursos do pensamento, é preciso que a oração nos controle os impulsos para que o espírito de utilidade se nos sobrepõe à vocação para o túmulo. Sem a ideia de Deus e sem a prática do serviço desinteressado ao próximo, não nos será possível sintonizar integralmente as forças da vida com a lei do eterno bem. Pensamos
Pensemos com base no amor que Jesus nos ensinou, e teremos a chave que nos descerrará o caminho de elevação para a felicidade comunitária do grande amanhã. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Veredas de Luz, autores diversos, Espírito Bezerra de Menezes. Baixe música a serviço de Deus. O exemplo certamente é mais edificante que qualquer palavra. Recordemos que o próprio Cristo, na estrutura de seu evangelho, não somente teorizou, mas vivenciou cada ensinamento legado à humanidade. A vida do mestre foi exemplificação constante. Os amigos espirituais não cessam de nos dizer que não basta apenas estudarmos os postulados da doutrina espírita, cujo objetivo maior é reviver o cristianismo primitivo, mas que é imprescindível nosso esforço em nos melhorarmos intimamente, em exemplificarmos com pureza de sentimentos tudo aquilo que conhecemos. Conclamamos-nos a deixarmos para trás o homem velho cheio de mazelas e imperfeições, para nos tornarmos homens novos de uma era auspiciosa, repleta de harmonia e verdadeira fraternidade. Allan Kardec afirma que reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos seus esforços que faz para domar suas más inclinações. O Evangelho segundo o Espiritismo. O maior estímulo para promovermos essa mudança nos é dado por esses espíritos iluminados e benevolentes, cuja vida na Terra podem ser comparados a rastros de luz que devem ser seguidos. Existências de abnegação, sacrifício e testemunho, na mais extrema lealdade a Deus, que enche nossos corações de esperança e novas claridades, jornada às quais deveríamos tentar imitar. Muitos passam pelo mundo no mais completo anonimato, irradiando benefícios à sua volta. Outros se tornam conhecidos por se converterem em discípulos do progresso do amor ao próximo. Alguns desses modelos edificantes encontramos dentro da doutrina dos espíritos. Na atualidade, destaque-se o abnegado Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que nesses 70 anos de trabalho na mediunidade com Jesus e Kardec tem espalhado bênçãos e consolo a mãos cheias, sempre tutelado por Emmanuel, o benfeitor espiritual, entre tantos outros. Podemos ainda citar Anália Franco, a grande educadora espírita, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, Eurípides e Barcinufo, apóstolo da caridade, Amália Domingues Soler, advogadora da doutrina em terras espanholas. Fora do espiritismo existem outras nobres vidas nas mais diversas áreas do conhecimento humano: Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Pestalozzi, Teresa d'Ávila, Vicente de Paula, Santo Agostinho, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Sócrates. Recordemos também das excelsas figuras de Maria Santíssima, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Paulo de Tasso, Pedro e também os anônimos cristãos que entregaram-se em sacrifício nas arenas, com confiança e fé no Altíssimo. Em toda a história, seja na religião, na filosofia, na ciência, na educação e nas artes em geral, sempre encontraremos aqueles que se tornaram luzes norteadoras para o engrandecimento da criatura humana. John Sebastian Bach. Em Um Consolador, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, edição da FEB, capítulo 2, a segunda parte, Sentimento, Arte. Na pergunta 161, Emmanuel define um artista. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Mais adiante, responde à pergunta 167, que diz respeito aos grandes músicos. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Pergunta. Essa atuação pode verificar-se
no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedece a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito. Porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lado terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões as ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Johann Sebastian Bach soube ser verdadeiramente o médium das belezas eternas. Sua arte se desvencilhou dos interesses do mundo e o objetivo de sua música era o de conduzir a alma humana para Deus. Tanto que afirmava compor para a edificação do próximo. Sua vida o caracteriza como um grande missionário sob a égide do Senhor. O maior compositor da música sacra da história nasceu em 21 de março de 1685 em Eisenach, uma pequena cidade da Turungia, centro da Alemanha, no centro de uma família de músicos protestantes que vivia desde os tempos de Lutero. Seu pai, Johann Ambrosius, deu-lhe as primeiras instruções religiosas e musicais, ensinando-o a tocar violino. As provações começaram cedo para o promissor músico. Antes de completar 10 anos de idade, viu-se órfão de pai e mãe, e sua educação passou a ser responsabilidade do irmão mais velho, John Christoph. Sebastian continuava com seus estudos normais e de música, em ambos se destacando admiravelmente. A respeito do jovem compositor barroco, assim se expressa Karl Geiringer em seu livro Johann Sebastian Bach, O Apogeu de uma Era. O jovem Sebastian absorvia todas as instruções tão profundamente quanto uma esponja absorve a água. Sua sede de novas informações era insaciável. E assim continuou ao longo de toda a sua vida. A comovente história relatada pela primeira vez no obituário de Misler, de como Sebastian pegou num volume de partituras por eminentes compositores de música para teclado, que seu irmão lhe negara por considerá-lo avançado demais para ele. Como, faltando-lhe velas, o copiou laboriosamente à luz da lua, assim prejudicando seriamente sua visão, e como sofreu o pior de todos os golpes possíveis quando, após meses de ingente esforço, foi descoberto e privado da cópia que fizera. Sempre preocupado, sempre procurando aprimorar seus conhecimentos, viajava para centros culturais, onde entrou em contato com a arte de grandes mestres. Seu primeiro trabalho foi com a organista na igreja Neukirche da cidade de Arnstedt. Depois deste cargo, outros surgiram. Em 1707, casa-se com Maria Bárbara, sua primeira esposa. Dessa união nasceram 7 filhos, dos quais 4 sobreviveram. O lar estruturado e se manteve em tranquilidade até 1720, quando ocorreu um evento trágico. Enquanto Sebastian se encontrava em serviço na Boêmia, Bárbara foi acometida por uma doença e veio a desencarnar. Não houve tempo nem mesmo para chamar seu marido. Quando Bach regressou, foi para se deparar com uma cena de desolação e teve que lhe ser dito que sua amada mulher falecera e fora sepultada. Os filhos de 12, 10, 6 e 5 anos haviam perdido sua mãe. Para suportar esse acontecimento, o músico precisou de todos os recursos espirituais que sua fé lhe proporcionava. Para Sebastian, apesar de toda a tristeza que tomou conta de seu coração, a morte era uma libertação, a qual, ao destruir o corpo, aliviaria a alma. Em 1721, casa-se com Ana Magdalena, uma nova companheira e mãe para os pequenos de Maria Bárbara. Dessa segunda união nasceram 13 filhos, das quais 7 vieram a desencarnar ainda bebês. Magdala era cantora e, para dissipar a dor do coração da esposa ante a morte das crianças, um músico que para ela preparava um livro de notas, escreveu 3 versões de sua melodia do hino Não Temas, Minha Alma, Confia em Deus.
No ano de 1723, ingressa como diretor do coro da igreja de St. Thomas de Leipzig, onde também realizou tarefas na escola da igreja, ensinando o catecismo luterano aos alunos. Foi esse período mais rico de compositor, apesar do desprezo que tinha por ele algumas das autoridades locais. Mesmo não existindo ali as condições ideais para o seu trabalho, Bach não desanimou e perseverou. A partir de 1747 foi se retirando da vida ativa. Bach perdeu a visão no ano de 1749, mas isso não o impediu de trabalhar em sua última composição, A Arte da Fuga, que ficou inacabada com o seu desencarne em 28 de junho de 1750. Sua obra musical é composta de 1087 criações. O eminente autor da conhecida área na corda sol e de arrebatadora e emocionante paixão, segundo São Mateus, sua obra mestra e talvez a de toda a história da música ocidental, é considerada por Dora Encontre, autora de o livro A Educação segundo o Espiritismo, edições Fiesp, como um grande exemplar e educador. Assim ela se expressa a respeito de Sebastian. Johann Sebastian Bach é aclamado mundialmente como um dos maiores gênios musicais da história. Já comentamos, porém, o quanto os gênios podem estar distantes de uma exemplificação moral edificante. Sobretudo entre aqueles que se dedicam às artes. O mais comum são as deploráveis quedas morais, as vidas devastadas por paixões e conflitos, que muitas vezes terminam em tragédias. Bach, além de sua excepcionalidade musical, é uma exceção também no plano moral. Homem profundamente religioso, sincero seguidor de Jesus, revelou-o sempre dedicado à família, ao lado da esposa Bárbara. E depois de viúvo da segunda esposa, Ana Magdalena, Bach, pai de numerosos filhos e professor de vários pupilos, era um pedagogo de mão cheia. Isso porque ele era capaz de simplificar sua complexidade musical para ensinar e contagiar todos com seus dons. Eis um espírito inapreciável num mundo que os gênios consideram desprestígio ocupar-se da educação de uma criança e se sentem humilhados se não podem ter uma vida de brilho extremo, procurando sempre sensações e aventuras, louros e admiração, ao invés de realizações morais. Tem um conhecimento profundo e excepcional numa área e saber descer até a criança e o iniciante, interessantes pelo seu progresso, é o que caracteriza um espírito elevado na prática da educação. E saber unir o talento com a disciplina dos instintos e a busca do bem é o que faz um artista um sábio, equilibrado e com verdadeiros méritos diante das leis divinas. Em Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, de Silvio Brito Soares, edição FEB, há um capítulo dedicado a Bach, na qual tomamos a liberdade de transcrever alguns trechos que vêm reforçar o nosso parecer a respeito do extraordinário músico. Costumava afirmar que a melodia cumpria ligar a terra aos céus e os céus à terra. Os olhos de Bach pareciam ouvir e, por momentos, apresentavam um fulgor místico. Somos levados a supor que ele era vidente, pois, segundo escreveram os que lhe esmiuçaram a vida, tinha ele constantemente diante dos olhos um modelo ideal. E entregava-se de corpo e alma ao trabalho, no afã de translado o mais fielmente possível para a pauta musical. Alguém escreveu que ele ouvia durante o sono a execução de sonatas, apenas desperta escrevia de memória. Conta sua viúva que Bach, antes de escrever qualquer nota, dava mostra de experimentar profunda angústia, ressaltando um fato que ela considerava curioso. Ao seu gênio, executava pequenas composições de Buxtehude, de Pachelbel ou de seu tio, Christoph Bach. Outras obras que ele muito admirava, que era isso senão um recurso de que lançava mão, a fim de que, por seu psiquismo, pudesse sintonizar as vibrações de seu espírito de modo a alcançar a inspiração superior, pergunta.
Afirmam mesmo que era difícil encontrar alguém que lhe pudesse ensinar música, pois confundia seus mestres com os conhecimentos que revelava possuir, sempre muito superiores à capacidade dos mesmos. Era a voz corrente, então, o que os anjos lhe haviam ensinado antes de encontrar um professor humano. Traduzido tudo isso para o espiritismo, diremos que Sebastian Bach, ao reencarnar, já era profundo conhecedor da arte musical e, sem dúvida, organista emérito. Em seus primeiros anos de vida terrena, como não podia deixar de ser, teve Sebastian Bach de treinar seus órgãos físicos a fim de que eles pudessem executar com maestria as belíssimas, inspiradoras e tocantes composições de sua autoria. É notável, sem dúvida, que um vulto como o de Bach jamais se deixasse enlear durante sua longa vida pelos tentáculos da vaidade. A túnica da modéstia envolvia-lhe o espírito, inteiramente avesso à popularidade. Talvez por isso, e não o bastante, o respeito que lhe tributavam seus contemporâneos. O fato é que a glória de Bach, pôde-se dizer, foi quase que exclusivamente póstuma. Sua viúva assevera que uma estranha nostalgia da morte o acompanhou por toda a vida. Seu grande desejo era ingressar nos páramos onde todas as coisas são perfeitas. Isso prova, indubitavelmente, que ele experimentava ainda a sua lembrança das bonançosas regiões da espiritualidade que seu espírito vivera, sem mesmo saber explicar a razão dessa saudade. O fato é que ele ansiava em retornar a essa pátria distante, onde as virtudes cristãs encontram campo menos hostil para exercerem as suas atividades, onde a arte dispõe de recursos mais amplos. Mas convém notar que lá só se admite como arte aquilo que dignifica, que fala da grandeza divina. E Sebastian Bach ficava às vezes conversando consigo mesmo, horas a fio, sobre a maneira de retornar a essa pátria distante. Como a sentir novamente em toda a sua plenitude as harmonias siderais, que são hinos de amor a Deus. Como a compor essas frases musicais que têm o poder de elevar ao Criador aquilo que de mais puro e nobre existe dentro de nós. Todo o seu esforço se circunscrevia em transmitir esses hinos de amor a Deus, essas harmonias siderais, esses fraseados musicais aos homens, ainda aturdidos com as dissonâncias estridentes das coisas do mundo. Mas como seria isso possível se ele dispunha apenas de inadequados instrumentos terrenos? E então, com os olhos cheios de uma luz estranha, dizia com viva emoção: pobres de nós que só podemos pressentir a música do céu. Sorria para a morte, porque só a morte lhe permitiria entrar em pleno gozo dessa música divina, que é pão espiritual para as almas que têm noção do belo e do grandioso. A música de Sebastian Bach, ouvida, mas acima de tudo sentida nas íntimas fibras do espírito, é capaz de trazer à tona o que de melhor existe em nós, é capaz de conduzir à grandeza do todo sábio. Conhecer profundamente sua vida, descobrimos, além do genial músico e do exemplo educador, o homem de bem, o verdadeiro cristão, afetuoso com os familiares e alunos, generoso com os semelhantes, forte perante os obstáculos e, sobretudo, confiante no Senhor. Sua arte e sua existência foram um incansável testemunho de como servir plenamente aos desígnios do alto, com sinceridade e sem ostentação. Tudo aquilo que realizou nos dá provas de que estamos diante de um nobre e elevado espírito, cuja passagem pelo orbe terreno se constitui em mais um dos muitos exemplos da moralidade que devemos imitar. Bach, sem dúvida, em conformidade com as palavras de Emmanuel, o verdadeiro artista. Seu trabalho e vida alcançam-nos da terra para o infinito, abrindo a ânsia de nossos corações para Deus. Anuário Espírita de 1998.